Pensamos ser interessante aprender mais sobre as crescentes trevas no Brasil de alguém que tentou cobri-la, mas agora não pode. Paulo Figueiredo era um jornalista de TV muito conhecido, um dos mais notáveis no Brasil. Ele agora mora no sul da Flórida. Seu passaporte brasileiro foi confiscado dele. Isso é tudo desde a eleição do Lula. Ele agora explica no estúdio como isso aconteceu. Paulo, obrigado por vir. É uma honra estar aqui. Não sei como ocorreu, então não posso dar detalhes. Então, só pra deixar claro, você é totalmente brasileiro. Sim, eu nasci no Brasil. Seu avô foi presidente do Brasil. Sim, totalmente investido no país. Sim, não foi alguém que simplesmente apareceu no Brasil para cobrir coisas. Se estivesse nos Estados Unidos, diria que a família veio no Mayflower. Exatamente. Agora você está vivendo no exílio nos Estados Unidos sem passaporte brasileiro. O que é isso? Bem, eu nem sabia que isso era possível, pois até 2020, apenas traficantes de drogas tinham seus passaportes apreendidos pelo governo brasileiro. Sim. As pessoas procuravam por ele e tiveram de apreender o seu passaporte. Mas eu então estava trabalhando normalmente numa emissora de TV no Brasil, como mídia mainstream, fazendo um programa conservador no horário nobre. Tínhamos milhões assistindo. Era o programa político mais visto no país. Em 30 de dezembro de 2022, recebi ligação de alguém de grande empresa de mídia social. Ela disse que recebeu uma ordem da Suprema Corte Brasileira, dizendo que eles tinham 2 horas para derrubar a minha plataforma de mídia social, e eu tinha algo como, 1,5 milhão de seguidores lá naquele específico. E então eu fiquei, uau, não direi o nome para não expor quem me contou, e pensei, uau. Então comecei a transmitir ao vivo e disse, olha, parece que vou desaparecer. Mas depois descobri porque recebi uma ligação de um policial federal dizendo, olha, a ordem contra você é mais ampla. Aparentemente ordenaram o congelamento de todos os ativos no país, também que vamos apreender seu passaporte e você não pode entrar no país. Fiquei tipo, uau, qual foi o crime? Nunca fui formalmente notificado, então não há nada em lugar algum que cometi algum crime ou estou sendo acusado de algo, mas aparentemente decidiram que era melhor para o povo brasileiro não ouvir de mim. Bem, isso é totalitário. É, mas o Brasil é agora. E bem, o Lula chama isso de uma democracia relativa. Mas o fato é que as coisas que estão acontecendo no Brasil só acontecem em países ditatoriais. Bem, isso é simplesmente uma história incrível. Mas não foi só comigo, tenho que dizer isso. Havia colegas meus na mesma situação. Então, 10 dias depois ou 12 dias depois, após o dia 8 de janeiro ter acontecido no Brasil. Para contextualizar, você disse que foi privado da plataforma e te informaram da retirada do passaporte. Mas eu ainda estava na TV. Você ainda estava na TV. Sim. E isso foi tipo no penúltimo dia da presidência do Bolsonaro. Ele havia sido declarado o perdedor na eleição. Certo. Mas nada aconteceu. Isso está correto? Nada aconteceu. Fiquei no ar. Mas em 8 de janeiro, a revolta ocorreu no Brasil, com protestos e manifestações. Em 9 de janeiro, o Ministério Público abriu investigação contra a emissora de TV onde eu trabalhava. E quando fizeram isso, os proprietários entraram em pânico e tiveram que demitir todos os comentaristas conservadores do canal. E de forma específica, apenas os comentaristas conservadores. E eles costumavam eram o número 1 em termos de audiência. E claro que agora não estão indo bem porque, bem, você sabe o que acontece com uma emissora quando eles se livram de suas estrelas. Certo. Então, isso aconteceu no Brasil. Fui dispensado e abri novos perfis em plataformas de mídia social que também foram fechados. E tenho aberto novos sempre. O meu novo canal do YouTube já tem, 200 mil inscritos e as pessoas estão se inscrevendo. Eles bloqueiam. Então eu abro um novo e as pessoas se reinscrevem. Mas você nunca, para deixar claro, foi acusado de crime? Não. Nem sequer fui chamado para depor ou qualquer coisa assim. Nunca, absolutamente nunca, recebi qualquer tipo de comunicação por parte do governo brasileiro. Como pode os Estados Unidos, o Departamento de Estado não disse nada sobre isso? Bem, porque eles patrocinaram, certo? Os Estados Unidos e o Departamento de Estado patrocinaram o ocorrido no Brasil. Então eles são corresponsáveis. Os Estados Unidos são, deixe-me dizer de forma direta, os Estados Unidos são corresponsáveis pelo que está acontecendo no Brasil agora. É uma história tão chocante. É, e não é coberto pela mídia mainstream nos Estados Unidos de forma alguma, porque tão bem são cúmplices do que está acontecendo. O New York Times finge que nada está acontecendo. Escreveram leves contra Alexandre de Moraes, leves, e não relatam o que acontece. Mas se pegam um dos jornalistas mais famosos num país enorme, não tenho certeza se americanos entendem quão grande é o Brasil. Como os Estados Unidos. 220 milhões de pessoas. Sim, 220 milhões, com enorme área. Tão grande quanto o território dos Estados Unidos continentais. Não é insignificante, não é o Suriname. Não entendo como o novo governo pode derrubar um jornalista por não gostar de suas opiniões, tomar o seu passaporte. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos não fala nada. Bem, não um jornalista, nós temos pelo menos 3 jornalistas. Na verdade, existe um caso de um podcaster. Era basicamente meio que como Joe Rogan no Brasil, esse cara extremamente liberal que também foi derrubado. E ele está vivendo nos Estados Unidos sob asilo. E eu diria que temos dezenas de brasileiros vivendo como asilados políticos nos Estados Unidos agora. Não era o meu caso, porque eu já estava aqui, mas muitos outros sim. Tem o caso do Alan dos Santos, com sua história absolutamente inacreditável. Ele era, de certa forma, o nosso Alex Jones aqui no Brasil, sendo mais vocal. Mas ainda assim, ele tem o direito às suas opiniões. Eu não concordava com ele o tempo todo. E eles fecharam o canal dele. Era uma grande empresa, tinha estúdio. A Polícia Federal invadiu a casa dele e da esposa grávida, apontando armas. Foi um pesadelo. Estamos falando de um cara que é como um homem de família e vive aqui nos Estados Unidos. E há um mandado de prisão em aberto. Ele está na lista da difusão vermelha da Interpol agora. Pelo quê? Por crime de opinião. Os termos utilizados por eles são, de fato, desinformação e atacando as instituições.
Quando digo bem, atacar é criticar, certo? São funcionários públicos. É meu dever como jornalista criticá-los. Você trabalha pra nós? Sim, trabalha pra nós. Eu não trabalho pra você. Mas foi isso que aconteceu com ele. E lá está Rodrigo Constantino, que era meu colega, na mesma emissora, também muitos telespectadores. E o que os jornalistas americanos, esses fervorosos defensores da liberdade de imprensa, disseram algo sobre isso por acaso? Exceto por Glenn Greenwald. Sim. Que mora lá. Ele mora lá no Brasil. E exceto por ele, e você sabe, ele é de esquerda. Você o conhece muito bem. Ele estava sempre no seu programa. Mas ele era realmente o único que falou alguma coisa sobre isso. Você se preocupa com ele? Bem, eu realmente acho que ele deveria sim, ele definitivamente deveria estar bastante preocupado, embora eu acredite firmemente que o governo do Brasil seria mais cauteloso ao se intrometer com um cidadão dos Estados Unidos. Mas Glenn não vai recuar. Eu não acho. Eu acho que ele é muito... Bem, ele expõe a NSA e a CIA, então ele é muito corajoso. E última pergunta, como acabou nos Estados Unidos? Isso aconteceu com você? Então, eu na verdade deixei o Brasil quando Dilma Rousseff, a senhora que sucedeu Lula da primeira vez, quando ela foi reeleita, e eu decidi, eu estou fora daqui. Minha esposa estava grávida. Não queria mais ficar e criar filhos no Brasil, pois sabia o que viria. E então tivemos sorte porque tivemos Jair Bolsonaro ganhando e o país começou a seguir em uma boa direção. Mas sabíamos que o establishment não deixaria acontecer por muito, certo? Então, vivendo isso, qual sua visão sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos? Você cobre política americana, devo dizer. Bem, é um momento de decisão para todo o mundo ocidental porque eu não acho que haja uma maneira de Joe Biden ganhar de forma justa e honesta. Você não pode ser presidente se 80% do país achar que você é muito velho e uma grande porcentagem do país acha que ele está doente, talvez mentalmente. Um senil. Sim. O que o Departamento de Justiça tiver dito. Sim. E não pode ganhar corrida presidencial a não ser que você roube. A menos que você trapaceie e não tenha uma eleição justa e imparcial. O que eu acho que está acontecendo agora, para o mundo inteiro, é que todos estão assistindo. Se o povo ainda importa de alguma forma, Trump será eleito. Se o establishment tem todo o poder e a democracia está morta no mundo ocidental, e foi bom enquanto durou, tivemos uma boa jornada de pouco mais de 200 anos, isso é muito raro na história. Você estudou história. Sim. Então você sabe o quão raro isso realmente é. Então a democracia está absolutamente morta. E eu posso dizer isso porque foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. E o que está acontecendo mais e mais é o poder se deslocando do povo para os tribunais, no que se chama de juristocracia, não mais democracia. O que é ótimo para os globalistas, se pensar a respeito. Bem, vamos dizer que quer mudar algo. Em um país democrático, para aprovar um projeto de lei no Congresso e no Senado, e o presidente deve sancioná-lo. E então, se você é um bilionário progressista, e tem muitos aqui nos Estados Unidos, e quer mudar algo na sociedade, digamos tornar a sociedade mais aberta, você tem duas opções. Ou passa pelo muito. Processo democrático, muito difícil. Sim, chato. Tedioso, sim. Controlar tudo é difícil e acho que os pais fundadores sabiam, por isso fizeram assim. Você pode fazer isso, ou pode, digamos, conseguir 6 ministros da Suprema Corte, ou apenas 5, e então, eu não sei, tornar o aborto legal no país. Foi feito. Isso já foi feito antes. Então, se você é uma elite globalista poderosa, você pode ir direto ao judiciário, contornando a democracia. Isso é exatamente o que aconteceu no Brasil. E isso, de fato, não pode acontecer aqui. Eu moro aqui há 10 anos. Eu posso dizer, a realidade em que estamos vivendo no Brasil não está tão distante da América, como você pensa. Vocês acham, meu Deus, somos uma democracia há centenas de anos. E não. Você pensa se tivesse algo como 6 juízes da Suprema Corte que fossem progressistas nomeados por Obama, ou Michelle Obama, quem sabe? Você pensa que sua Suprema Corte seria zelosa sobre a Constituição? Sério? Se você dissesse há 5 anos que o Brasil estaria nesta situação, eu diria, sai daqui. Não, isso é demais. Eles não vão prender um jornalista da grande mídia, pegar seu passaporte. Mas eles fizeram. Aconteceu muito rápido, realmente muito rápido. Bem, você arruinou meu dia. Agradeço sua vinda. Obrigado e espero que nos vejamos novamente. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube, que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer.